O Conselho monitora dirigentes escolares, assegurando a qualidade do ensino. Pode estabelecer metas, planos educacionais, o calendário escolar e aprovar o projeto pedagógico da escola. Também cuida da situação financeira da escola, definindo planos de aplicação de recursos e normas para prestação de contas. Apesar de possuírem essas linhas gerais, suas funções variam. Os estados são os responsáveis por estabelecer as atribuições gerais do Conselho, mas nem todas as unidades da Federação têm legislação sobre o assunto. Quem participa dos conselhos escolares são pais, representantes legais dos alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola. A forma de escolha e o número de membros variam de escola para escola. Como são autônomas, as instituições devem estabelecer suas próprias regras de eleição e o tamanho dos mandatos, dentro do previsto na legislação estadual. Na maioria dos estados com regras, os mandatos são fixados entre 1 e 2 anos. Os representantes são eleitos por suas próprias categorias e o diretor é um membro nato do conselho. O MEC sugere reuniões mensais dos conselhos. Além dessas reuniões, também são importantes as assembleias gerais, que contêm com a participação de todos da comunidade escolar e não somente dos membros eleitos. Não há obrigatoriedade da existência deles em nível nacional e estadual. Em alguns municípios, porém, eles são obrigatórios. Normalmente, as eleições dos diretores nessas cidades só podem ser feitas pelo Conselho, assim como o MEC sugere em seus materiais. As escolas são autônomas na gestão dos seus recursos e na elaboração dos seus projetos pedagógicos. Para estimular essa autonomia, cada vez mais o governo federal repassa recursos e materiais diretamente para as escolas. Assim, elas podem resolver problemas específicos da comunidade. E a melhor maneira de saber o que a comunidade precisa é trazê-la para a gestão administrativa e pedagógica da escola, por meio dos conselhos. A prática ainda é pouco comum no país. O Brasil tem um regime democrático desde o fim da ditadura militar em 1985, mas a gestão das escolas públicas mudou de forma lenta desde então. Há congregações formadas exclusivamente por professores continuam a gerir a maioria das escolas, muitas vezes sem ouvir a comunidade ao seu redor. Com a formação do conselho, o cidadão vira um sujeito participante no destino da sua educação e da sua sociedade. A gestão democrática do ensino público e a autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1996. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2000, é promover a participação da comunidade na gestão das escolas, universalizando em 2 anos a instituição do Conselho Escolar, ou órgãos equivalentes, 9 anos depois. Os conselhos ainda não têm implantação em larga escala no país. Desde 2004, o MEC tenta estimular a criação e o aperfeiçoamento dele por meio do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. A atitude de formar um conselho pode partir dos educadores, dos alunos ou da comunidade ligada à escola. Pode haver legislação municipal ou estadual que estabelece regras para a criação dos conselhos. Por isso, é importante procurar a orientação da Secretaria da Educação de sua cidade ou estado. O MEC ajuda diretamente as escolas por meio do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, da Secretaria de Educação Básica. No site do programa, há 13 cadernos, há materiais disponíveis para download, voltados para diversos aspectos da formação dos conselhos. Eles explicam as diferentes possibilidades para o funcionamento e as diversas áreas de atuação deles. Pais com vontade de participar do conselho
devem procurar a direção da escola para se informar sobre as regras e o período para a eleição de seus membros. Os conselhos também costumam fazer reuniões abertas para aqueles que desejam se envolver e participar das eleições. Como cada escola tem suas particularidades, o primeiro passo para o funcionamento do conselho é a elaboração de um regimento interno e de um regimento escolar, que atenda às necessidades da comunidade e dos educadores locais. O regimento interno tratará da organização do conselho. Ele determina a forma como são eleitos os membros, as suas atribuições e a regularidade das reuniões. No regimento escolar estão as normas que regem a escola como um todo. Eles podem ser redigidos na Assembleia Geral, onde todos os membros da comunidade podem ser ouvidos e votar.